Presidente, eu tenho aqui uma cópia da carta da CNBB e se o senhor puder repercutir também para as pessoas que pensam como se manifestou a CNBB, que essa PEC é injusta e seletiva, palavras da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, porque não menciona nenhum teto para despesas financeiras, como, por exemplo, o pagamento de juros da dívida pública e que beneficia os detentores do capital financeiro quando não coloca um teto para o pagamento de juros, quando não taxa grandes fortunas, não propõe auditar a dívida pública. E nas palavras, aí usando um pouco de religião, né, supervaloriza o mercado em detrimento do Estado. O dinheiro deve servir e não governar. Fica-se a impressão de que é uma proposta que vai tirar dinheiro de coisas sociais, saúde, educação, e vai continuar gastando muito dinheiro com o pagamento de juros da dívida pública. Isso, Mariana, me permite interromper. As pessoas acham que este governo é tão desarrazoado que nós todos assumimos o poder para perseguir os trabalhadores, para perseguir os pobres, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Veja, o chamado teto dos gastos é um teto geral. Então você pode gastar, digamos assim, até 100 milhões de reais. Tudo bem, mas não existe um teto para a educação, um teto para a saúde, um teto para a cultura ou o que seja. Existe um teto global. Ora, saúde e educação, só para começar por esse tema, são temas fundamentais para o país, porque são temas importantíssimos para a formação, especialmente para alcançar os setores menos privilegiados do povo brasileiro. Se as pessoas meditassem um pouco, primeiro se elas lessem a proposta de emenda constitucional, que eu vejo que muita gente não leu, primeiro ponto. Segundo ponto, se eles tivessem o cuidado de parar um pouquinho e dizer, olha aqui, tem orçamento do ano que vem, vamos ver como é que o Temer fez o orçamento do ano que vem. Será que ele reduziu verbas de saúde e educação? Primeiro ponto. Segundo ponto, será que ele já aplicou o teto dos gastos como se a proposta de emenda constitucional tivesse sido aprovada? Eu respondo logo a segunda questão. Nós organizamos um orçamento para o ano que vem que leva em conta o teto de gastos como se a proposta de emenda constitucional tivesse sido aprovada. E quando você vai lá, você vê que nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Como fazê-lo? Tirando de outras áreas. Se você tem áreas prioritárias, importantíssimas, você tem que privilegiar essas áreas, você tira de outras áreas para manter o teto geral. Primeiro ponto. Segundo ponto, no tocante aos direitos sociais, é coisa curiosa, né? Durante muito tempo se disse, o Temer vai acabar com o Bolsa Família. Seria me chamar de, me permita a expressão forte, de idiota, né? Porque eu tenho percebido que, e nós todos percebemos, que a sociedade é economicamente multifacetada. Você tem gente rica, tem gente média e tem gente pobre e gente paupérrima. Na gente paupérrima, nós temos que prosseguir com o Bolsa Família. Mas nós não apenas prosseguimos com o Bolsa Família, que não tinha uma revalorização há mais de 2 anos e meio, e nós revalorizamos em 12,5% o Bolsa Família. Outro programa, só para desmistificar um pouco isso, né? O Minha Casa Minha Vida, e veja que eu estou falando de programas do governo anterior, não é? Porque no geral aqui é o seguinte, um governo chega e diz, tudo que o governo anterior fez não presta. Eu digo não, há coisas importantes que foram feitas que devem continuar. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós não eliminamos o programa, ao contrário. Nós estabelecemos um número muito grande ainda de casas para este ano e um número muito mais volumoso para o ano que vem. Mas muito bem, tem estudante pobre aí que não pode pagar universidade e o Temer vai acabar com o financiamento estudantil. Sabe o que nós fizemos? É que as pessoas, não sei se todo mundo lê jornal, né? Nós criamos 75 mil novas bolsas de estudo para o financiamento estudantil. Percebe? Eu estou dando esses dados para mostrar como realmente nós estamos incentivando tudo isso. Nós estamos lançando agora, muito proximamente, aliás, acho que estou praticamente lançando, pelo menos oralmente, aqui no seu programa, o chamado Cartão Reforma. O Cartão Reforma é um crédito que se dá a gente que mora em
casas pequenas, enfim, mais pobres, um crédito de cerca de R$5.000, o sujeito quer cimentar a casa, quer aumentar um quarto, quer melhorar o banheiro, qualquer coisa assim, ele tem um crédito de R$5.000, é o cartão Reforma, de um lado. De outro lado, concomitantemente com o cartão Reforma, nós estamos lançando um plano de concessão de título de propriedade urbano. Você sabe que nessas urbes, lá em São Paulo, por exemplo, em inúmeros ambientes, o sujeito não tem título de propriedade. O senhor está falando nas comunidades mais simples? Sim, nas mais simples, porque quem é rico ou quem é médio tem título de propriedade. Eu estou dando aqui uma exemplificação do que nós estamos fazendo na área social, com a reafirmação de que nós não vamos prejudicar saúde e educação de jeito maneira. O senhor está dizendo que precisa ficar desmistificando uma série de coisas que são ditas... Que faz parte da vida. Se nós não autorizarmos que a oposição se manifeste, nós estamos violando os critérios democráticos. Isso não me assusta, não me incomoda. O que eu acho, eu tenho dito o seguinte, eu tenho talvez 2 anos e 2 meses aí de governo, né? De vez em quando me dizem, mas Temer, você pode ficar impopular. Eu não estou preocupado com popularidade, especialmente se eu enfrentar um dos dramas centrais do Estado brasileiro hoje, que é o desemprego. Você sabe que nós temos 12 milhões de desempregados. Então, o que é preciso? Aqui sim, aqui entro nesse tópico. Essa PEC de teto de gastos vai ajudar a compor um cenário que favoreça a criação de novos empregos? Seguramente, porque dá credibilidade ao país, dá confiança. As pessoas percebem, não se fala sempre em cortar na própria carne. O que o governo está fazendo é isso, dizer, eu não vou gastar mais do que aquilo que é arrecado. E olhe, o Estado, Mariana, é como a nossa casa. Se você ganha R$2.000 e começa a gastar 3.000, num dado momento você vai dizer, olha, vou parar porque eu não posso gastar R$3.000. Ora bem, nós temos um déficit hoje no Brasil de 170 bilhões de reais. Se você não fizer uns cortes determinados, você fica no déficit. Isso gera desconfiança do mercado. E daí eu digo a você, por que o mercado é importante? Como é que você gera emprego? Por que o mercado é importante? Porque eu vi que com a redução de apenas 0,25 na taxa Selic, a gente economiza só em pagamento de juros da dívida R$1,5 bi. Eu pensei, nossa, então por que não corta 5 ou 6, ou 7 ou 10? Então, por que não uma queda maior nos juros da nossa dívida para a gente pagar menos também, remunerar menos esse capital e compreendendo assim a crítica que algumas pessoas fazem a escolha de onde tirar o dinheiro? É porque você tem que reduzir os juros com responsabilidade. Devagarzinho? Devagarzinho. Mas tão devagar? Não, mas porque o juro é todo mês, né? Todo mês você tem uma reunião do Copom. Não é? Então você tem que ir reduzindo aos poucos, e eu tomo muito cuidado em me manifestar sobre isso, porque, embora o Banco Central não tenha autonomia plena, mas ele tem autonomia operacional. Sim. E no mercado financeiro, se o presidente da República começar a dar palpite do tipo, vamos dizer que eu dissesse aqui, olha, não, precisa aumentar, precisa diminuir 5%, cria um problema no mercado financeiro brutal, gerador até de inflação, que é uma coisa que você tem que controlar. Então, isto vem sendo feito paulatinamente. Mas eu quero dizer a você que para você gerar emprego, você tem que prestigiar o mercado, tem que prestigiar a iniciativa privada. Se você não tiver investimentos nacionais e estrangeiros, se você não tiver a indústria funcionando, o setor de serviços funcionando, o agronegócio funcionando, de onde vem o emprego? O emprego vem disso, as forças produtivas da nação são o empregador, né, o empresário, e o trabalhador. Essas são as forças produtivas da nação. Então você precisa realmente incentivar o mercado fazendo o quê? Dando-lhe credibilidade. Se você não tiver credibilidade do governo, o sujeito não tira dinheiro do bolso para investir. Olha, Mariana, eu fiz várias viagens agora, com vistas até a trazer investimentos estrangeiros para cá. Enfim. Sim, tem uma manchete no Wall Street Journal dizendo que o Brasil estava aberto para negócios. É possível, é possível. E nós estamos abertos a isso, nós estamos o quê? Levando confiança, dizendo, olha, o Brasil agora tem estabilidade política. Além de levar confiança, a gente precisa levar tanto, por exemplo, no caso dos estados e municípios,
há a guerra de incentivos fiscais. Então, para atrair uma empresa para o seu município, o prefeito diz que não vai cobrar o imposto municipal tal, ou o Estado faz a mesma coisa. Por que tantos incentivos fiscais? O Brasil já não é um lugar para se fazer bons negócios? A gente ainda precisa dar as coisas, oferecer tanto? Não, eu digo a você, aí você está tocando um ponto que é chamada guerra fiscal entre os estados, né? O sujeito dá uma vantagem aqui para trazer indústrias e empreendimentos lá para o seu estado. Este é um tema que está sendo tratado intensamente ao longo do tempo. E eu penso até que numa revisão do Pacto Federativo, numa reforma tributária, porque a gente fala sempre da reforma tributária, mas talvez numa simplificação do sistema tributário, um dos objetivos centrais é exatamente eliminar a guerra fiscal, né? Eu acho que você tem razão nesse ponto. Agora também, né, Mariana, nós estamos há pouco tempo aqui, nós vamos fazendo isso paulatinamente, né? E incentivando exatamente o seu programa, nós estamos aqui divulgando exatamente as necessidades do país, né? Então, veja, quando eu digo nós precisamos incentivar a iniciativa privada, eu não digo por conta própria, não. É porque a Constituição brasileira, as pessoas prestam um pouco atenção a isso, a Constituição brasileira determina o incentivo da iniciativa privada para gerar emprego. Está escrito no texto constitucional, não é? Então, quando nós fazemos isso, veja bem, nós já falamos coisas aqui que é, primeiro, tentar reduzir o déficit público. Sim. Segundo, reduzir paulatinamente, naturalmente, os juros até para, você ver o dado impressionante que você deu, não é? 600 só de 0,25. De 0,25 a gente economiza 1,5 bilhão por ano, mas a gente paga 600 bi de juros da dívida pública, vai pagar. Então isso tem que vir paulatinamente. Agora é interessante como a confiança, eu dou um dado a você aqui que eu lancei, que eu registrei lá na conferência de óleo e gás na semana passada, quando reuniram-se vários investidores numa promoção da Petrobras. Você sabe que nesse brevíssimo período, Mariana, você veja o que é o mercado, né? A Petrobras, que era uma empresa desajustada, e hoje começa a ficar ajustada, o valor de mercado dela aumentou 145% nesses poucos meses. A Eletrobras ela se aumentou recuperou rapidamente. Rapidamente. A Eletrobras, o valor de mercado aumentou para 245%. O Banco do Brasil, 98%. Isso é fruto do quê? Fruto precisamente dessas medidas que nós estamos tomando. Por isso eu digo a você, eu respeito muitíssimo. O mercado também trabalha muito com emoção, né? Claro. Essa parte de confiança ela é bem subjetiva. Claro. Eu respeito muitíssimo a manifestação da CNBB. Claro,